Olá, meus estudantes. Sou o professor Isidoro e dou aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, vamos falar de análise morfológica e análise sintática. São duas coisas perfeitamente diferentes. Antes de tudo, tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta seria: há alguém que fala português sem usar os verbos? E a segunda: há alguém que fala português sem usar as preposições? E a última: há alguém que fala português sem usar essas 10 classes de palavras? A pergunta seria não, pois quem fala português é sempre partir para as 10 classes de palavras para construir a sua frase. Quais são as 10 classes de palavras? Elas são nomes, determinantes, pronomes, adjetivos, quantificadores, preposições, interjeições, conjunções e advérbios. Nesta primeira parte, vamos fazer análise morfológica nas seguintes frases. A primeira frase é: o Luís e a Sônia cortaram uma árvore ontem em Dili. O é o determinante, artigo definido masculino singular. Luís, nome próprio, pois é o nome de uma pessoa. E, conjunção coordenada copulativa. A, determinante, artigo definido feminino singular. Sônia, nome próprio. Cortaram, verbo, vem do verbo cortar, está na terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito do modo indicativo. Uma, determinante, artigo indefinido, feminino singular. Árvore, nome comum. Ontem, advérbio de tempo. Em, preposição simples. E Dili, nome próprio. A segunda frase é: o Paulo ofereceu uma flor a Maria. O é o determinante artigo definido, masculino singular. Paulo, nome próprio. Ofereceu, verbo, vem do verbo oferecer, está na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do modo indicativo. Uma é determinante, artigo indefinido, feminino singular. Flor, nome comum. A, preposição contraída. Maria, nome próprio. Já na segunda parte, todas as palavras em português têm as suas funções. A primeira função é o sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento circunstancial de tempo, complemento circunstancial de lugar e o predicativo do sujeito. Todas essas funções chamamos de funções sintáticas. Na função sintática, ou seja, na análise sintática, podemos analisar as mesmas frases que já tínhamos analisado antes morfologicamente, para todos verem a diferença. Então, a primeira frase é: o Luís e a Sônia cortaram uma árvore ontem em Dili. O Luís e a Sônia é o sujeito, porque quem pratica a ação seria o Luís e a Sônia. Cortaram uma árvore é o predicado. E o predicado, dentro de uma frase, o predicado é sempre a partir do verbo. Neste caso aqui, cortaram é o verbo cortar. Então tem que ser a partir daí, mais complemento direto. No caso, o complemento direto ali é uma árvore. Ontem, complemento circunstancial de tempo. Em Dili, complemento circunstancial de lugar. Na segunda frase, o Paulo ofereceu uma flor a Maria. O Paulo é o sujeito, quem pratica a ação. Ofereceu uma flor a Maria é o predicado. E o predicado é sempre a partir do verbo, que seria oferecer. Mais complemento direto, mais complemento indireto. E temos que ver ali que o complemento direto e complemento indireto têm a sua diferença, uma diferença muito grande. O complemento direto não há nenhuma preposição aí no meio,
mas complemento indireto tem a preposição que seria a Maria, a quem, não é? Então, são as marcas a, ao, aos, as. São as marcas que nós podemos ver a partir do complemento indireto. Uma flor, complemento direto, porque depois do verbo oferecer, nós podemos fazer a nossa pergunta. Ofereceu. Ofereceu o quê? A resposta desta palavra o quê seria uma flor. Então, uma flor é complemento direto. A Maria, complemento indireto, porque tem aí preposição contraída, que seria a. Nesta análise sintática, já tínhamos falado sobre o sujeito, complemento direto, complemento indireto, complemento circunstancial de tempo e complemento circunstancial de lugar. O que nos falta é o predicativo de sujeito. Então, o predicativo do sujeito corresponde à função sintática desempenhada pelo constituinte que atribui uma característica ao sujeito. Este constituinte é selecionado por verbos copulativos. Para identificar o predicativo do sujeito, é necessário conhecer os verbos copulativos, pois depois dos verbos copulativos é que vamos identificar o predicativo do sujeito. Então, quais são os verbos copulativos? São verbo estar, verbo ser, verbo parecer, permanecer, ficar, continuar, revelar-se e tornar-se. O predicativo do sujeito pode ser um grupo nominal. Por exemplo, eu sou professor. Predicativo do sujeito é professor, porque depois do verbo ser, que seria sou. Grupo adjetival. Os cães, por exemplo, os cães estão muito barulhentos. O predicativo do sujeito é muito barulhentos. Grupo preposicional. O docente, por exemplo, a frase, o docente permaneceu no hospital. O predicativo do sujeito é no hospital, porque depois do verbo copulativo, que é o verbo permaneceu. Grupo adverbial. O exemplo, ou seja, uma frase é: o teatro fica perto da estação de comboios. Perto da estação de comboios é o predicativo do sujeito, porque depois do verbo ficar, que o verbo é o verbo copulativo. Temos aqui alguns exercícios para vocês fazerem de acordo com a análise sintática e análise morfológica. Podem passar para o vosso caderno, para quando voltarem às aulas, à sala de aula, vocês podem levar para mostrar o vosso professor de língua portuguesa. Pronto, acabou a nossa aula de hoje e encontraremos na próxima aula.